E hoje nós vamos falar sobre vida leve. Eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui, às vezes vai deixar algumas pessoas muito desconfortáveis, porque era uma coisa que me deixava desconfortável, mas vamos tentar abrir a mente, né, de pensar de outra forma e, enfim, né, pra gente evoluir e até pra gente realmente ter a vida leve. Olá, muito bem-vinda! Então, gente, eu acho que vai ser muito legal essa troca, porque, né, eu acho que a maioria das pessoas cresce acreditando que a vida tem que ser pesada, que tem que ser difícil. O que você pensa quando eu falo que a vida pode ser fácil, a vida pode ser leve? Você sente algum desconforto? Tem vontade de me bater? Às vezes já começa o julgamento, né? Ah, mas você fala isso porque você não passou por isso. Você fala isso porque você não sabe o que eu passei. Enfim, e começa a vir os julgamentos, né? E a gente acabou crescendo acreditando nisso porque a sociedade, né, nos impõe isso o tempo todo de alguma forma. Mas é por isso que a gente tem que começar a questionar pra gente não ficar nisso. Porque se a gente fica nisso, a gente fica impondo pra gente uma vida difícil, uma vida, né, que vai ser muito desafiador conseguir as coisas, que você vai ter que sofrer muito. Então nós nos colocamos em situações sofredoras só para provar, né, que realmente a vida é difícil, que você é batalhadora, que você que você luta muito, enfim. Então a gente acaba entrando nisso. E a gente acaba entrando nisso no sentido de nos fazer sofrer mesmo, né? De eu tenho que sofrer para mostrar para os outros o quanto que realmente é difícil. E se a gente parar para pensar nisso, o quanto que a gente acaba sendo bobo de entrar nisso, porque a gente mesmo nos prejudica de certa forma para mostrar para os outros ou para confirmar essa crença, né? Às vezes a gente acaba entrando nisso sem querer, né? A gente acaba entrando nisso, nem percebe que tá vivendo dessa forma. E comigo foi muito assim, né? De eu nem perceber que eu tava vivendo dessa forma, mas que eu tava o tempo todo querendo provar o quanto que eu era nossa, meu Deus. O quanto eu era batalhadora, o quanto que, nossa, eu fazia acontecer e, né, até com certo motivo de ser admirada e etc. Então a gente acaba indo muito para o externo, né, de acabar buscando aprovação no externo e, né, a gente acaba se deixando mal, né, de ficar naquela situação e não nos faz nada bem. Então vamos entrar nesse assunto porque eu acho que vai ser muito legal e eu quero até deixar claro, gente, que nada do que eu falo aqui é uma verdade, né? No caso, é uma verdade pra mim, é só minha opinião, mas eu sei que tem muitas pessoas que não concordam, que pensam de outro jeito e tá tudo bem. É só realmente uma proposta de você começar a olhar a vida de uma forma diferente, né? De você olhar as coisas sob um outro ângulo. Se você aprendeu que a vida é assim, então vamos começar a dar um novo olhar, né? De pelo menos você se permitir ver de uma outra forma, ou pelo menos pensar, sabe? De não, vamos fazer só uma suposição para ver se faz sentido ou não. Se não fizer sentido para você, tá tudo bem. Mas se fizer sentido, que bom, né? Porque aí você pode mudar, você pode fazer de uma forma diferente, você pode né, passar isso para outras pessoas, vivendo de uma forma diferente do que você foi ensinada, do que você aprendeu. Então, enfim, né? Só uma proposta mesmo. E quando que isso começou a acontecer pra mim, né? Que eu comecei a perceber isso. Eu lembro que quando eu conheci o Diego, já faz 10 anos isso. Então já faz praticamente 10 anos que a gente tá junto. Na época eu tinha 18 anos. E quando eu conheci ele, eu não sabia que eu podia questionar as coisas. Então, assim, pra mim era só aquilo que eu pensava, era determinado, pronto. Eu não sabia que tinha como mudar o pensamento, que a gente podia questionar. E pode ser que muitas pessoas estejam nessa situação, né? Porque
Enfim, às vezes a gente não tem maturidade, mesmo que você tenha mais idade, né, do que eu tinha na época, às vezes a gente não parou pra pensar, pra analisar sobre isso, e tudo bem, não se julgue, tá? O importante é a gente perceber uma hora, né? Então, se você tá percebendo só agora, tá tudo certo. E aí, pra mim era assim, as coisas, sei lá, de trabalho funciona assim. E eu só aceitava, ok, então funciona assim. Pra você ser feliz, você tem que sempre, sei lá, passear, enfim. E eu, ok, então é isso. Então eu não sabia que podia questionar, sabe? De tipo, não, mas por que eu não posso ser feliz de outra forma? Tipo, esses questionamentos. E aí, tipo, né, eu fui conhecendo o Diego e tudo, a gente trocava muita conversa, né? A gente conversava muito. E aí, com as conversas, ele foi me mostrando de certa forma, né? Mas por que você pensa assim? Por que você não começa a pensar de outro jeito? E aí, tipo, pra mim foi, tipo, muito mágico, sabe? De tipo, meu Deus, tem como pensar de outro jeito, que doido. Então eu realmente era muito inocente, sabe? E isso pra mim foi incrível, que começou assim, me abrir várias portas, assim, na mente mesmo, de, nossa, então eu posso mudar, eu posso pensar diferente, que doido. E aí foi por isso que eu comecei a buscar muito autoconhecimento, que eu comecei a ler muitos livros de autoajuda, né, que eu já falei pra vocês que eu já li muitos. E isso foi expandindo e abrindo ainda mais a minha mente. E foi por isso que eu comecei a questionar também, de todo mundo fala que a vida tem que ser assim, né? Que a vida não é fácil, que as coisas é complicado mesmo, que a gente tem que aceitar as coisas como são. E aí eu comecei a questionar sobre isso, de, mas por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser difícil? Por que que eu tenho que aceitar a vida como ela é, né? Como eles dizem que eu tenho que aceitar. Por que que as coisas não podem ser diferentes? O que que eu posso fazer para ser diferente para mim? Porque eu não quero que seja assim. Então, o que que eu posso mudar? O que que eu posso fazer? Comecei a questionar de por que que tem que ser tão pesado? Né? Por que que as coisas têm que ter tanta dificuldade? Será que não tem um outro jeito de fazer? E isso também era relacionado ao dinheiro também, sabe? De, nossa, todo mundo fala que pra ganhar dinheiro tem que trabalhar duro, tem que correr muito atrás. E, né, tem até as crenças que o pessoal fala de, árvore não... dinheiro não dá em árvore, o mundo é assim mesmo. Enfim, e aí eu comecei a pensar, não, mas por que que tem que ser tão difícil assim? Não tem um outro jeito de fazer o dinheiro mais fácil? Como que tem pessoas que conseguem fácil e outras que conseguem mais difícil? Por que que tem pessoas que prosperam tanto e outras que não? Então, tem alguma coisa que não tá batendo, tipo, tem alguma coisa errada, né? Então, se pra outras pessoas podem ser leves, por que que pra mim não pode ser? Então, eu acho que este é o questionamento que a gente tem que trazer, sabe? De não aceitar, de sempre questionar, sempre que nem vir crenças na sua mente que você percebe que está te limitando de alguma forma, de se questionar por que que tem que ser assim? Será que não tem uma outra forma de fazer diferente, sabe? Oi, Gilda! Bom dia! Bom dia, meninas! Todas que foram chegando aí. Então, assim, foi por isso que eu comecei a buscar isso. E eu até contei pra vocês em uma das lives, né, que eu quebrei aquela crença de trabalho duro, que eu achava que eu tinha que trabalhar muito. E no começo foi super difícil, porque eu queria voltar, e aí eu ficava, não posso, e nem foi desafiador. Por quê? Até tem uma frase que o pessoal do GPS, que é a mentoria que eu participo, né, que eles falam assim, pra quem sempre levou a vida como uma vida dura, vai ser pesado ser leve. Então, é muito isso. Se você acostumou a ter uma vida pesada, quando você começar a mudar de tipo, não, eu não aceito mais isso, a partir de hoje eu vou fazer isso, como a decisão que eu contei pra vocês, né, de parar de trabalhar até tarde, vai ser pesado e você vai se sentir culpada, você vai se sentir desconfortável, vai ser ruim. Porque você acostumou a levar a vida de uma forma pesada. E quando você tentar quebrar isso, quando você tentar mudar isso,
vai ser pesado, vai ser difícil, mas é um caminho que dá pra gente perseguir, né? É um caminho que dá pra gente caminhar e fazer o inverso do que a sociedade nos impõe. Então, mais uma vez, o que você pensa quando eu falo que a vida pode ser fácil, que a vida pode ser leve, que você pode ter dinheiro de uma forma fácil, que você não precisa se matar? Normalmente, quando quem cresceu acreditando que a vida é difícil, que a vida é dura, né, que as coisas são assim, que a vida é assim, você vai ouvir uma coisa dessa e você vai querer bater na pessoa, entende? Tipo, você vai julgar, igual eu comentei, de quem você pensa que é, você não sabe o que eu passei, você não entende a minha dor, você não sabe, enfim, né? A gente acaba entrando nisso porque é até difícil acreditar e dá um desconforto de acreditar. Por quê? Porque a gente vai pensar, nossa, então quer dizer que toda aquela luta que eu tive anteriormente foi em vão, então poderia ter sido diferente, então realmente traz esse desconforto. Só que é sempre a gente pensar se eu vejo tantos exemplos de pessoas que vivem bem, de pessoas que têm uma vida leve, então é possível isso pra mim. Então como que eu posso fazer pra ter isso? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso mudar, né, de acreditar? O que eu preciso alterar, né, na minha rotina? Como que eu posso atingir isso? E aí você começa a dar pequenos caminhos, né? Pequenos passos. Você começa a dar pequenos passos em direção a isso, né? A essa jornada. E em vez da gente ficar nos julgando de nossa, que saco, se de certa forma tem esse caminho mais fácil, então tudo que eu fiz antes foi em vão. Não é a gente se julgar, é a gente entender por que a gente estava levando daquela forma de, ok, eu estava levando de uma forma pesada porque eu ainda não tinha consciência de que podia ser leve. Então, a partir de agora, eu sei que pode ser leve, então eu vou focar nisso, né? Então, eu vou fazer isso, eu vou buscar isso e, enfim, a gente acaba, né, aos poucos ir acostumando em vez de ficar nos julgando. Mas é muito possível e, como eu falei, se você decidir, se você perceber que é assim que eu quero viver a partir de agora, vai ser pesado ser leve no começo, mas depois você vai acostumando. Então, por exemplo, hoje em dia, pra mim, é muito mais fácil ser leve. Então, tipo, se eu trabalhei 2 horas, eu tô cansada, eu paro de trabalhar, eu vou lá, eu descanso, eu não me culpo mais, né? Eu me dou esse tempo. Às vezes eu trabalho menos, eu trabalho umas 4 horas por dia se eu não estiver muito bem. Ou, mesmo que eu tô bem e eu tô com mais disposição, eu me coloco o limite de não vou passar da hora, né? Porque eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde mental e tudo mais. Então, hoje pra mim é mais fácil, mas pra eu chegar nessa mentalidade, eu tive que lutar muito contra mim. Porque, né, lutar contra mim que eu digo no sentido de, ok, Suelen, você pode descansar. E aí eu ficava, não posso. Sabe quando você fica se cobrando e você fica se julgando, né? De, nossa, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Até isso é algo que a gente tem que pensar. Como que você se sente quando tem um tempo livre pra você? Você fica tipo, ok, vou descansar, ou você fica se sentindo culpada e se cobrando de tipo, nossa, eu deveria estar fazendo alguma coisa mais produtiva, eu deveria isso, eu deveria aquilo. Isso também tem a ver com isso, né, de por que você deveria estar fazendo algo o tempo todo, por que você não pode só descansar, por que você tem que estar o tempo todo produzindo, sabe? Isso também tem a ver com a questão da gente ter uma vida leve, de quando a gente tá no nosso descanso, de nos permitir, né, ter aquele tempo de lazer, de nos permitir realmente descansar, descontrair. E se você se sente culpada de, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso descansar, é algo que você tem que começar a se questionar. Mas por quê? Por que eu não posso descansar? Por que eu não posso ter, né, o meu momento de lazer? Por que eu me cobro tanto? Da onde que vem essa cobrança? Então eu sempre falo pra vocês, oi Giovana, bem-vinda! Então eu sempre falo pra vocês que é muito legal a gente se questionar da onde que vem vários pensamentos que a gente tem. Porque se você começar a perceber,
você vai ver que a maioria dos pensamentos que você tem, de crenças, né, das coisas que você acredita, não são seus. São as coisas que você aprendeu, que as pessoas né, te fez acreditar, às vezes os nossos pais, a sociedade, o professor, amigos. E claro, não que seja culpa deles, porque né, eles também aprenderam assim. Mas é uma questão de, ok, eu aprendi isso, mas agora eu posso mudar, né? Agora eu tenho consciência de que pode ser diferente, então eu não preciso continuar acreditando nisso. Eu posso substituir, né, isso que eu acredito por uma nova crença, que é o sentido, né, de se eu até hoje vivi acreditando que a vida tinha que ser difícil, que a vida tinha que ser pesada, então eu posso substituir de a vida pode ser sim leve, a vida pode ser fácil, as coisas podem fluir melhor sem aquele peso, né? Sem eu ter que me matar de trabalhar ou eu ter que ficar batalhando pela vida o tempo todo. E aí, com o tempo, você vai substituindo e vai colocando nas ações, né? Então, igual eu comentei com vocês lá do trabalho, eu percebi isso e eu coloquei em ação. De não, se eu quero ter uma vida leve, então eu preciso que as minhas ações sejam coerentes com o que eu acredito agora, né? Com o que eu busco. Então, como que eu posso fazer isso? Então, a forma que eu achei foi, se eu tô trabalhando das 7 às 10 da noite e isso tá pesado, isso tá me fazendo mal, e eu acredito que eu posso ter uma vida leve, então agora eu vou trabalhar das 8 às 5. E é como eu falei, né? Vai ser pesado no começo pra você, porque vai contra tudo que você acreditou a vida inteira. Então, por mais que você tá criando, né, novas crenças, novas referências, vai ser complicado no começo, mas é você perseverar de eu não preciso viver assim, eu posso quebrar o padrão, né? Eu posso mudar, eu posso ser diferente. E comece também a buscar novas referências, sabe? Pra mim, o que sempre me incentiva a continuar buscando essa vida leve e a acreditar nas novas crenças que eu criei, de que até nesse âmbito de vendas, né? De que eu posso vender de uma forma muito fácil e muito rápida, que eu posso ganhar dinheiro de uma forma muito fácil e muito rápida, que eu posso ter uma vida leve, que eu posso trabalhar menos e ganhar mais. Essas são as novas crenças que faz sentido pra mim e que eu tô trabalhando há tempos. E que no começo, se você quiser, né, ter essa vida leve e acreditar nisso, no começo vai ser desafiador, porque é como eu falei, vai contra tudo o que você sempre acreditou. Mas não é impossível. E também não precisa ser um martírio, sabe? De, nossa, então eu vou ter que lutar com a minha mente o tempo todo. Lógico que no começo você vai ter que ser mais perseverante. Mas se você vai e todos os dias você afirma e você não aceita mais, então sempre que vir na sua mente, vender é difícil, você vai colocar um limite na sua mente de não, a partir de hoje eu não acredito mais nisso. Os meus produtos são de altíssima qualidade, de alto padrão, eu prezo muito, né, em tudo que eu faço, eu me dedico, eu sei do meu valor, eu sei do valor das minhas peças e eu escolho não acreditar mais nisso. E aí todos os dias você vai afirmando isso. Claro que se for uma crença mais profunda, que você vê que não está conseguindo só colocar um limite na sua mente, você vai ter que se aprofundar, né? Que é como eu sempre falo, você vai e escreve sobre isso, da onde que vem isso, por que você acredita tanto nisso, né? Vai se aprofundando nos seus pensamentos, sentimentos, que também é uma ótima forma de resolver, né? E depois que você perceber da onde que vem, você vai perceber que não é uma crença sua e que você pode mudar e criar novas crenças. Então, você vai fazendo isso, de não aceito, a partir de hoje vai ser diferente. E no começo, às vezes, não vai mudar assim externamente, né? Porque é como se fosse uma plantinha que tá germinando, né? Então, a sementinha lá tá germinando, né? Vai criar raízes ainda até exteriorizar. E até acontecer isso, você vai ter que continuar com isso, né? Com esses pensamentos, alimentando esses pensamentos, sentimentos de leveza. Muitas vezes você mesma vai desacreditar de você, porque, né, a gente tá numa sociedade que a maioria das pessoas vai ficar o tempo todo nos afirmando, tipo, contra, né? Não, mas você tá louca, a vida não é assim.
Então, tipo, vai ser uma luta com você mesma e com as pessoas de fora, né? Que acabam não querendo mudar, que acham que é mais fácil ser assim. E tudo bem, né? Cada um com suas crenças, cada um vive o que acredita, mas, né, eu escolhi fazer dessa forma porque... Por quê? Por que eu vou ficar acreditando em algo que só tá me fazendo mal, que só tá me fazendo sofrer, que só tá me colocando em uma posição de exaustão, sabe? Então, se eu tenho referências, até isso é uma coisa legal. Igual hoje em dia a gente tem muitas pessoas na internet, né? Em vez da gente ver essas pessoas que têm a vida leve, que são pessoas ricas, que têm muito dinheiro, que têm tempo, em vez da gente julgar, de tipo, ai, pra essa pessoa é fácil. Não, da gente começar a olhar com um outro olhar de, ok, peraí, essa pessoa tem a vida leve, olha quantas pessoas têm a vida leve, têm a vida próspera. Em vez de eu ficar julgando, por que eu não começo a entrar numa mentalidade parecida com a dela? Porque se ela tá vivendo essa realidade, então quer dizer que ela pensa diferente do que eu penso. O que ela pensa de diferente? O que eu posso mudar nos meus pensamentos para eu começar a ter a vida leve também, sabe? Então, a partir da hora que a gente começa a se questionar, que foi o que eu falei pra vocês vão ver que as coisas começam a transformar. É como eles dizem, a gente vê o mundo de acordo com o que a gente pensa, o que a gente sente. Então tem pessoas que veem o mundo mais colorido, tem outras pessoas que vê o mundo mais preto e branco, tem outras pessoas que vê, né, ali no meio termo. E isso vai... Porque cada um tem um pensamento, cada um alimenta, né, os pensamentos, os sentimentos de uma forma. Então, na minha visão, eu tô sempre olhando dessa forma, de se tem outras formas de viver, então isso é possível pra mim também. E é isso que eu quero. Por quê? Porque eu quero o meu bem, porque eu me amo, porque eu me conheço, porque eu sei, né, da minha capacidade, eu sei onde eu posso chegar, porque eu confio em mim mesma, porque eu sei que eu mereço o melhor, porque eu sei que eu sou uma boa pessoa, porque eu sei que as coisas estão disponíveis para mim, eu sei que Deus deixou, né, as coisas boas para nós, e se eu não tô usufruindo ainda, é por algum motivo. Então é porque, de certa forma, eu não tô acreditando que aquilo é possível para mim. Então, por que eu acredito nisso? Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso começar a acreditar nisso? E isso vai nos dando um novo direcionamento, sabe? E se você percebe que é muito difícil para você olhar por esse lado, porque você já vivenciou muitas coisas, porque você já sofreu muito, eu sei que com o passar do tempo, né, dependendo do que cada um viveu, a gente vai realmente perdendo a esperança, vai perdendo, né, a vontade de sonhar. A gente tá tão frustrado, tão decepcionado com as coisas que a gente não quer nem acreditar de novo. E tudo bem se esse for o seu caso. Mas o que eu posso te sugerir para você fazer? De você buscar a Deus, né, de pedir para Deus, Deus, eu tô muito frustrada com a vida, o Senhor sabe de tudo que eu passei até hoje, né? Eu não consigo mais sonhar, não consigo ter esperança, mas eu sei que o Senhor quer o melhor pra mim. Eu sei a pessoa que eu sou, eu sei que eu mereço o melhor, mas por algum motivo e por tudo que eu passei, eu não consigo mais acreditar nisso. Então, me ajuda a renovar as esperanças, me ajuda a sair disso, me ajuda a sonhar de novo, me ajuda a quebrar as coisas, né, tipo as crenças, os medos que tá me impedindo de ter a vida melhor, né, de ter a vida em abundância que o Senhor prometeu para nós, né? Eu quero acessar. Então eu acho que é como eu comentei ontem, né, na live de ontem. Até quero convidar quem não assistiu, que ficou super legal. Deixem os comentários de vocês se fez sentido para vocês, tá? Quem assistiu depois. Mas é igual eu falei, muitas vezes Deus só não entra na nossa vida porque a gente não pede. Mas se a gente começar a pedir de Deus, a partir de agora eu quero ter uma vida leve, eu não quero mais viver assim, eu sei que é possível porque muitas pessoas vivem, mas eu não acredito por algum motivo. Então, me faz ver como que eu posso ter essa vida leve, me ajuda a acreditar, né? Me ajuda a buscar, me dá esperança, me ajuda a sonhar mais e tudo. Quando a gente começa a pedir, Deus
ele responde, né? Ele atende às nossas orações. Só que precisa que a gente faça esse contato, né? Que a gente dê a permissão para ele entrar. Então, assim, é realmente a gente fazer a nossa parte de alguma forma. Ou a gente fazer a nossa parte buscando a Deus e pedindo para Ele renovar, né, as esperanças, os nossos sonhos, nos ajudar a mudar a mentalidade. E se você já pediu isso e mesmo assim você ainda tá com dificuldade, então é continuar perseverando, né? Continuar colocando esse limite na mente de que as coisas podem ser diferentes, de você começar a ser coerente com os seus pensamentos e as ações, que é como eu dei o exemplo, né? Se você percebe, eu tô fazendo a vida ser pesada agindo assim. Então, a partir de hoje eu quero ter uma vida leve, então vou agir de uma forma diferente. Então, vou mudar isso, vou mudar aquilo, que é o que eu comentei com vocês na questão, né, lá do trabalho duro. Peraí, gente. Então, é isso, tipo, é desafiador, mas é melhor a gente ter o desafio de ter uma vida leve, de ir mudando os pensamentos, do que a gente ter o desafio de continuar nessa vida sofrida, nessa vida difícil, que todo mundo diz que tem que ser. E não tem que ser, sabe? Só tem que ser se a gente aceitar. Lógico que eu sei que tem vidas que realmente são mais difíceis do que as outras, né? Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Às vezes onde você tá vai ser muito mais difícil de sair do que de onde eu estava. Então, claro que eu não tô desfazendo ou desmerecendo. Lógico que tem muitas vidas que, se você quer mudar, se você quer ter uma vida leve, pra você vai ser muito mais desafiador do que foi pra mim, do que vai ser pra outras pessoas, né? Não tô desmerecendo, mas é uma questão de quantas pessoas conseguiram, né? Então, da gente começar a olhar os exemplos também, de começar a olhar quantas pessoas conseguiram e quantas realmente foram para um outro nível e também vieram de posições, de situações muito complicadas, igual, né? Agora eu me lembrei daquele Wendel, né? Eu acho que vocês devem conhecer, que ele falou que ele morava na favela e tudo, e era muito difícil, então para ele foi muito desafiador. Tem outros, né, exemplos, igual o Will Smith, eu acho que é assim que fala, gente, eu não sei se eu tô enganada, mas que tem até um filme dele, né, que ele conta a história de como que foi, você vê o quanto que ele lutou para sair de onde ele estava. Tem também o pessoal que canta rap, né, eu acho que é rap, não sei, mas lá da tribo da periferia, Hungria, né, que eles contam o quanto que eles vieram de baixo, mas eles conseguiram sair. Então, claro, não tô dizendo que vai ser super fácil, que vai ser, nossa, super de boa pra você, mas eu quero deixar aqui, né, uma mensagem de esperança, de que se você quer mudar, se você quer sair de onde você tá, se você quer alcançar coisas melhores e maiores, que é possível, né, mas que de certa forma isso depende da gente, no sentido de mudança interior, de eu quero, sabe? Eu vou fazer a minha parte, mesmo que isso seja difícil, eu vou tentar. E, né, a gente ir caminhando, né, um dia de cada vez, ir dando pequenos passos, porque é melhor demorar pra gente conseguir, né, o que a gente quer, do que, né, passar anos e a gente continuar no mesmo lugar. Então, já que a gente vai viver, já que a gente vai ter desafios, então que seja desafios que vai nos aprimorar, né, que vai nos fazer evoluir e que vai fazer evoluir a nossa vida externa também. É realmente desafiador, é complicado, mas vale a pena, sabe? Não só pelo que a gente vai conseguir no resultado exterior, mas pelo que a gente vai conseguir no resultado interior, porque quando a gente muda interiormente, tudo muda também, né? Até uma frase que o pessoal lá do GPS fala também tudo muda quando alguma coisa muda. Então, tipo, às vezes você pensa, eu mudei só esse pensamento, que é um pensamento pequeno, não vai mudar alguma coisa. E vai. Cada pequena mudança que você faz vai fazendo tudo mudar. Então, muitas vezes a gente não vê o resultado de imediato,
Porque é como eu comentei, às vezes é uma sementinha que tá germinando, que tá criando raízes, mas que com certeza você vai ver o resultado, sabe? Eu acredito muito naquilo, de que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, às vezes, você não tá vendo, né, a colheita ainda, mas você tá plantando aquela sementinha em você, todos os dias você tá regando. Então, você vai ver que com o passar do tempo, seu olhar para a vida vai começar a mudar, né? Você vai começar a se sentir mais motivada, você vai começar a crer mais naquilo de, nossa, realmente isso tá fazendo sentido, e as coisas vão se encaminhando e vai dando certo, né? Eu até tinha mais alguma coisa pra falar, mas agora me deu um branco. Mas então é isso, gente. Espero que nesse bate-papo tenha ajudado de alguma forma. Tem as lives dos outros dias também, né? Se vocês acharem interessante ouvir, né, e tudo mais. Até é legal, né, ouvir como um podcast mesmo. Você tá cozinhando, coloca lá pra ouvir e vai pensando, né, vai vendo se faz sentido, vai refletindo. Acho que isso é muito importante, né, a gente não viver no automático, a gente viver mais com consciência, né? Como que eu tô vivendo, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô acreditando, porque isso nos ajuda a ter uma autoconfiança com a gente mesmo, né? Da gente, enfim, ir nos amando mais também. Eu acho que todo o autoconhecimento, tudo que a gente vai mudando, vai fazendo a gente amar mais a nós mesmos e a confiar mais e acreditar mais também, né? De, nossa, olha que legal, eu consegui mudar isso, eu consegui, enfim, fazer essa mudança na minha vida, eu consegui mudar o jeito de ver as coisas, as minhas ações eu tô conseguindo mudar, então você vai sentindo orgulho de você, vai se admirando. Então é muito legal que toda essa jornada, por mais que às vezes você ache que é desafiador, vai realmente fazendo você evoluir, mas te fazer evoluir de uma forma que vai te trazendo realmente muita paz mental, vai te trazendo um conforto de viver com você mesmo, sabe? Então é muito legal isso. Então é isso, gente. Beijo!